Fala galera, mais um ótimo dia aí para nossa aula de física. E a aula de hoje a gente vai ver a parte de capacitores, né? Qual a utilização, como é que é a construção, saber um pouquinho sobre esse novo dispositivo. Aqui na imagem dá para ver uma pessoa aqui tendo cuidados de um profissional de saúde. Esse equipamento aqui que está sendo usado, que será usado nessa pessoa, é o desfibrilador, né? Ele aplica descargas elétricas provenientes de um capacitor no músculo cardíaco. Para, assim, no caso de alguém que teve uma parada cardíaca, né? Esse aparelho ajuda a restabelecer o seu ritmo normal, né? Isso ocorre por conta da descarga de um capacitor, que é um dispositivo que tem o objetivo de armazenar carga e descarregar essa carga quando acionado. Então vamos lá. Né? Um capacitor é constituído de dois condutores separados por um isolante. Quando carregados, os condutores eletrizam-se com cargas elétricas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Olha aqui, ó. No caso aqui dos limpadores de para-brisa, né, quem já esteve aí viajando de carro num dia de chuva, onde esse dispositivo precisou ser usado, dá para perceber que ele pode funcionar com velocidades diferentes, né? O temporizador é ativado por meio do processo de carga e descarga de um capacitor. Outro dispositivo conhecido são os flashes, né, das câmeras fotográficas, né, dos nossos celulares hoje, né, com a qualidade das câmeras, muitos deles possuem o flash, né? Então você tem aqui um capacitor carregado, quando dispara aqui o botão no momento da foto, é, há uma luminosidade maior. Se você reparar no seu celular, se você ligar, por exemplo, a lanterna que utiliza o LED do flash para iluminar, e você olhar para essa mesma lâmpada no momento em que você tira uma foto, você vai perceber que a luminosidade do flash ela é muito mais intensa do que quando a lâmpada está apenas ligada no modo lanterna, porque naquele momento há uma descarga maior de cargas ali do capacitor. Então, quando a gente fala de capacitor, a gente fala de capacitância, né? A capacitância de um capacitor é a razão entre a carga, né, que ele pode acumular quando submetido a certa tensão. Então, quando a gente fala de capacitância, né, eu tenho a razão entre a carga e a tensão que esse capacitor está sendo submetido. No sistema internacional, a gente tem o seguinte, que a unidade de capacitância, né, como é carga por tensão, né, por DDP, então tem um Coulomb por volt. Coulomb por volt, a gente diz que é o Faraday. Então a unidade de capacitância no sistema internacional é o Faraday, né? Um nome dado, né, em homenagem ao cientista Michael Faraday. Então a gente vai sempre usar a letrinha F maiúscula, né? Para quem não sabe, Faraday foi um físico e químico inglês, foi um autodidata. Embora sem educação formal, tornou-se um dos mais brilhantes cientistas do século XIX, destacando-se na física, seus trabalhos e descobertas sobre eletricidade. Então, vamos olhar essa capacitância num gráfico e tentar entender um pouco mais, né? Aqui, colocando num gráfico carga por tensão, a inclinação dessa reta é a própria capacitância do capacitor, né? A gente que já viu bastante gráfico aí na física, né? Se você olhar aqui, né, eu tenho no meu eixo vertical a carga e no horizontal a tensão, a DDP. A inclinação desse ângulo aqui, né, dessa reta, poderia ter colocado um ângulo aqui, se eu pegar a tangente dessa inclinação, eu tenho o cateto oposto, que é a carga sobre o adjacente, que é a tensão.
que é a própria definição, né, de capacitância, carga sobre tensão. Então, a inclinação dessa reta é a própria capacitância. E se eu comparar, né, por exemplo, dois capacitores, né, quanto mais cargas o capacitor puder acumular sob a mesma tensão, maior será a sua capacitância e mais inclinada será a sua reta característica. Olha, por exemplo, essa capacitância aqui de um capacitor 1, olha a inclinação dela. E aqui uma segunda reta, né, para inclinação. Aqui, por que eu digo que a capacitância 1 é maior do que a capacitância 2? Porque se a gente pegasse aqui para o mesmo valor de tensão, a reta C1 está muito mais inclinada. Então, se a gente pegar aqui valores de carga para um determinado ponto aqui, ele seria muito maior do que se eu pegasse aqui, ó, para o mesmo valor de tensão, se passasse uma reta aqui, a capacitância aqui, a carga acumulada para uma determinada tensão, olhando para a reta C2, seria menor. Energia acumulada em um capacitor, né? Olhando ainda aqui pelo gráfico, a área determinada aqui por esse gráfico é o que eu chamo de energia acumulada, ou como eu calculo essa energia, né? Meio de Q vezes U. No sistema internacional, né, como eu estou calculando energia é o Joule. Então, qualquer capacitor que acumule cargas estará acumulando, por consequência, energia potencial elétrica. Isso porque essas cargas poderão futuramente ser descarregadas em forma de corrente elétrica, né? Então, tenho aí energia potencial elétrica. Quando eu transformo isso aí em corrente elétrica, né, eu tenho um fluxo de cargas, né? Então, tenho energia cinética aí para elas. E substituindo a equação que a gente viu, a relação, né, da capacitância com a carga sobre a tensão, se eu substituo aqui na equação da energia acumulada, eu posso calcular a energia como meio de Q ao quadrado sobre a capacitância, ou meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Tá? O capacitor, né, e pensando agora com mais detalhe, né, olhando um capacitor de placas paralelas, nesse primeiro caso aqui, nessas placas planas, quadradas, elas poderiam ser circulares, eu vou analisar alguns aspectos desse capacitor. A área dessas placas, a distância entre essas placas. E eu tenho uma relação agora onde a capacitância ela é igual a esse Ezinho aqui que representa a permissividade elétrica do meio, né? Então eu vou ter uma relação, a capacitância com o meio aqui entre as placas, tá? A área das placas e a distância entre elas. Então dá para a gente ver que quando o meio entre as placas de um desses capacitores é o vácuo, eu vou ter a permeabilidade, esse E0 aqui, igual a 8,8 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro. Se a capacitância ela é diretamente proporcional à permissividade elétrica, né, quanto maior a permissividade, maior a capacitância. Quanto maior a área, maior a capacitância. Então, ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância entre as placas, né, menor a capacitância, por ser inversamente proporcional. Então vamos lá. Quando se introduz um isolante, né, também chamado de elétrico, entre as placas de um capacitor, aumenta-se sua capacitância, pois haverá polarização desse isolante. Lembrando que a capacitância ela é diretamente proporcional a essa permissividade. Então, quando a gente coloca um isolante, né, um material dielétrico entre as placas ali, eu tenho esse K aqui representando quantas vezes mais dielétrico esse meio é em relação
ao vácuo. E aí, para a relação que a gente já tem, né, eu tenho uma outra constante aqui, um fator multiplicador para aumentar o valor da capacitância. Então, quanto maior o valor do K, né, quantas vezes mais dielétrico, né, maior a capacitância. Né? Então, a equação da capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas preenchidas por um meio isolante escreve-se dessa forma. Ok? E aí, gente, um, um outro detalhe aí que a gente pode analisar é a rigidez dielétrica, né? Todo capacitor ele possui um limite de tensão ao qual pode ser submetido, sem que ele se danifique, tá? O que é que a gente vai ver? Da rigidez dielétrica, né, até o limite aí para uma ruptura desse material dielétrico. E quando um capacitor é submetido a uma tensão, um campo elétrico nasce entre suas placas, né? É estabelecido aqui um campo elétrico quando a gente liga. Aqui eu estou considerando um gerador, né? Que aqui eu até coloco uma tensão de 20 volts e aí eu acabo induzindo aqui, né? Nessa outra placa aqui essa polarização e aí quando isso acontece, né? Tal campo elétrico, como eu falei, provoca a polarização dessas cargas no capacitor. A rigidez dielétrica é o maior valor de campo elétrico que o capacitor pode experimentar, sem que ele se danifique. Quando um capacitor é submetido a um campo elétrico maior do que sua rigidez dielétrica, ele sofre a chamada ruptura dielétrica, que significa a ionização do meio entre suas placas, provocando danos ao capacitor e ao ambiente ao seu redor, né? Quando você pega um circuito ali, né, por exemplo, eu aqui uso muito amplificadores, né, de instrumentos, de guitarra, né? Às vezes, por exemplo, quando um para, às vezes eu vou olhar lá o capacitor, ele está estufado, ou ele estufou tanto que acabou estourando, né? E aí aqui nessa tabela eu tenho o valor da rigidez elétrica de alguns materiais. Da mesma forma que a gente consegue, né, associar os resistores, né, e a gente vai ver uma semelhança aqui nos capacitores, é possível fazer uma associação de capacitores em série e também em paralelo. Tá? Então, vamos olhar aí como é que acontece e quais são as características dessa associação. Tá? E além de associar série e paralelo, é possível ter uma associação de capacitores em série paralela, a gente vai ter uma associação mista, ainda associar capacitores a resistores e geradores. Né? Então é possível aí ter um circuito bem completo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte geradora, né, de tensão, uma DDP, uma bateria. Quando eu ligo a chave aqui, olha o que acontece, né? A quantidade de cargas que vem para essa placa aqui acaba induzindo essa, que está ligado a essa, e a gente tem toda essa situação aqui acontecendo, né? Então aqui eu tenho 3 capacitores. E aí, se eu quero achar o capacitor equivalente, né, um capacitor ou uma situação que represente toda essa situação aqui. Então, o que, que a gente analisa nessa associação? Né? Na associação em série, todos os capacitores apresentam mesma carga. Tá? Outra coisa que a gente pode ver é que a DDP aplicada é a soma das DDPs dos capacitores associados. Né? Então aqui eu tenho a DDP aqui nesses dois pontos extremos e cada capacitor está submetido a uma DDP distinta, que é parte desse U total. Tá? Então a gente viu aí que todos os capacitores apresentam a mesma carga. Tá? A DDP aplicada é a soma das DDPs dos capacitores. Então quando a gente olha aqui,
essa DDP aqui é a DDP equivalente, né? Que equivale esse total, esse U aqui é a soma das DDPs de cada um deles. A relação que a gente tem aqui, que a capacitância é a carga sobre a tensão, se eu colocar ela em função da tensão U, eu tenho que o U, né, tem a DDP, é a razão da carga sobre a capacitância. Substituindo aqui, nesse U equivalente, eu tenho que a carga aqui total sobre a capacidade, esse CS aqui que eu coloco aqui também, é porque eu digo a capacitância equivalente em série. Ao invés de escrever capacitância equivalente, eu coloco capacitância em série, que representa a capacitância equivalente de capacitores em série. Então, substituindo, eu tenho que essa tensão aqui equivalente, a carga sobre o capacitor equivalente, e aqui eu não estou colocando Q1, Q2 nem Q3, porque a carga é igual. Simplificando aqui, eu tenho que, para determinar o capacitor equivalente em série, eu tenho que a soma dos inversos. Olha que é o oposto, né, quando a gente pensa nos resistores. Quando eu tenho resistores em série, né, os que tinham a mesma corrente circulando, eu tinha a soma das resistências. Na associação em série de capacitor, eu tenho a soma dos inversos. Tá? E aqui para dois casos particulares. Né? O primeiro, para o caso de ter dois capacitores em série, né, eu consigo encontrar esse capacitor equivalente fazendo o produto pela soma desses capacitores. E quando eu tenho um número de capacitores associados em série e esses capacitores têm a mesma capacitância, né, eles são iguais, basta pegar o valor da capacitância e dividir pelo número de capacitores associados. Tá? Capacitores em paralelo. Vamos ver aqui o que acontece, quais são as características dessa associação em paralelo. Né? Então, tem um número aqui, eu tenho 3 capacitores associados em paralelo. Uma característica, né, da associação em paralelo, eles têm a mesma DDP. E aí, como é que a gente acha esse capacitor equivalente em paralelo? Né? Essa estrutura aqui que representa toda essa associação. Então, vamos lá. Na associação em paralelo, todos os capacitores apresentam a mesma DDP, né? Então, a DDP total é a mesma em cada um deles. A carga acumulada agora em cada capacitor será diferente, né? Só basta a gente olhar aqui a nossa relação da capacitância. Colocando em função da carga, eu tenho que a carga, né, é o produto da capacitância vezes a tensão. A carga equivalente vai ser a soma de todas as cargas. Onde, né, a carga equivalente é a capacitância vezes a tensão, que é a mesma em todos eles. Substituindo aqui, como o 1, o 2 e o 3 são iguais, e são iguais ao equivalente, eu tenho que a capacitância equivalente para resistores associados em paralelo, basta somar o valor das capacitâncias. Né? Então, de novo, aí, quando eu penso numa relação com os resistores, eu tenho o oposto. Né? No paralelo dos resistores, eu tinha a soma dos inversos. No paralelo dos capacitores, na associação em paralelo, eu tenho a soma. Tá? Eu tenho uma soma das capacitâncias. Tá? E para finalizar, uma última parte, né? Como é que é o comportamento, né, de descarga e carregamento também de um capacitor. Então, eu montei aqui uma estrutura e a gente vai analisar. Né? Eu tenho aqui um gerador de força eletromotriz E, resistência interna desprezível, né, considerando ele ideal. Ele é ligado a um resistor R,
tá? E é um capacitor de capacitância C, né? Então aqui eu já estou montando aqui um circuito RC, né? Quando a gente associa resistores e capacitores, a gente diz que isso aqui é um circuito RC, né? No futuro, né, a gente vai ver também introduzir aqui um indutor, então a gente vai ter um circuito RLC. Mas deixa isso mais para frente, né? Não vamos nos animar por antecedência, tudo no seu tempo. Então, inicialmente descarregados, sendo que a chave pode ocupar a posição 1 e a posição 2. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui também dois gráficos que eu estou montando, né? Como é que vai ser a curva aqui no carregamento, fazendo a carga vezes o tempo e a DDP vezes o tempo. Então, colocando-se a chave aqui na posição 1, inicia-se o processo transitório de carga do capacitor. Quando plenamente carregado, a tensão entre as armaduras do capacitor é a própria força eletromotriz, né? Porque como ele diz que a resistência interna é desprezível, eu estou falando de um gerador ideal, né? Onde o U, né, que representa a DDP, vai ser igual à própria força eletromotriz, né? A carga elétrica que o capacitor vai gradativamente armazenando e a tensão elétrica entre suas armaduras vão variar com o tempo. Então é isso que eu vou mostrar. Então, ó, ligando a chave aqui na posição 1, olha o que eu analiso, né? Eu tenho, né, o processo de carregamento, ele carrega, né, até aqui um determinado tempo, ele leva um tempo para carregar completamente, então ele armazena uma quantidade de carga, né, e nesse tempo eu tenho uma DDP aqui para esse tempo, que vai ser a própria força eletromotriz, né? E é possível verificar que esse instante T em que o processo de carga termina é dado por aproximadamente 10 vezes o valor da resistência vezes a capacitância, tá? Quando a tensão entre as armaduras do capacitor atinge o valor que é o da força eletromotriz do Ezinho, né, que está representado aqui, quando ele leva esse tempo para chegar aqui. Quando ele chega a esse valor, cessa o movimento de cargas no circuito, né? Quanto maior o valor da resistência que eu coloquei aqui, mais tempo demora para o processo completar, né? Lembrar que quando a gente fala de resistência, né, eu falo da dificuldade, né, para que as cargas fluam, né, dentro do circuito. Quanto maior a resistência, né, a gente tem essa relação aí lá da lei de Ohm para a corrente. Então vamos lá. Agora a gente vai analisar o processo de descarga, olhando também esses gráficos, tá? Depois de carregar plenamente, o capacitor bloqueia a passagem de corrente contínua, funcionando como uma chave aberta, tá? Quando chegar nesse ponto, o circuito aqui funciona como uma chave aberta. Então vamos lá. Agora, passando a chave da posição 1 para a posição 2, inicia o processo de descarga do capacitor. Nessas condições, a carga elétrica do capacitor e a tensão elétrica entre as armaduras vão decrescer com o tempo. Então, mudando aqui, olha o que a gente analisaria, né? Eu tenho a quantidade de carga armazenada, né? Ele descarregando, levando um tempo para esse processo, a quantidade de carga indo a zero e a tensão também nesse capacitor indo a zero. Então, galera, a gente fica por aqui. Mais uma vez aí peço para que vocês se cuidem, fiquem bem, tá? E até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.